distribuição normal foi proposta por Gauss em 1809, quando ele publicou um trabalho em que ele introduziu o método dos mínimos quadrados, que é usado para fazer ajuste de curvas, o método da máxima verossimilhança, que é usado para encontrar os parâmetros de uma distribuição de probabilidade, e ele também introduziu a distribuição normal. Okay? Então, baseado nesses conceitos, a distribuição normal surgiu através de um ajuste de curvas. Então, imagina o seguinte, imagina que nós temos aqui um dardo, um alvo, onde nós vamos lançar os dardos. Então, o que acontece? Quando a gente lança aqui os dardos, a chance maior é que os dardos caiam próximo do centro. E alguns dardos, um ou outro, vão cair longe do centro. Ou seja, quanto mais próximo do centro, maior é a chance porque a gente vai mirar no centro. Ok? Então aqui é a mesma coisa. Imagina que essa reta aqui seja o meu modelo perfeito, o caso sem ruído. Quando eu faço medições, o que eu estou fazendo é medir valores ao redor dessa reta aqui. Ok? Então os pontos não vão cair exatamente em cima da reta. Alguns vão cair um pouco fora. Mas, se nós modelarmos essa distância em relação à reta como uma normal, algo desse tipo aqui, o que vai acontecer? Se um ponto cair em cima da reta, ele tem uma chance muito maior de acontecer do que um ponto que cair muito longe, certo? Então esse ponto aqui, se nós medirmos a probabilidade ela é proporcional à altura dessa curva aqui, certo? Então, quer dizer, essa altura aqui é praticamente zero. Então, o que acontece? Os pontos vão estar ao redor dessa reta e aí a gente usa esse conceito para fazer uma regressão nesses dados. Okay? Então, aqui a gente tem outro exemplo aqui, que em 3 dimensões. Então, a gente tem aqui uma curva. Aqui a gente tem os pontos que foram medidos, ou seja, há uma certa variação em relação a essa curva que a gente quer determinar. E aqui está a distribuição normal mostrando como esses pontos são distribuídos. Então, a partir disso, a gente consegue estimar a melhor reta que passa por aquele conjunto de pontos. Esse é o método mínimos quadrados. Alguns exemplos aqui da distribuição normal. Então, esse caso aqui é o peso de recém-nascidos. A gente pode ver que segue muito bem uma normal. Aqui é a distribuição de alturas de homens e mulheres. Os homens são um pouco mais altos que as mulheres. Distribuição do QI das pessoas. Então, é uma normal ao redor de 100. Então, a chance das pessoas terem um QI 100 é a mais alta possível. E à medida que a gente aumenta ou diminui esse QI, a chance diminui. E aqui também os retornos do mercado de ações. O que é o retorno? O retorno é quanto que vai ser positivo o ganho ou vai ser negativo quando tem prejuízo. Então a gente pode ver que é sempre ao redor de zero, certo? Então a distribuição do retorno ele também vai ser uma distribuição normal. Então vou definir o que é a distribuição normal. Então definição, uma variável aleatória contínua x que tome todos os valores na reta real, ou seja, de menos infinito a mais infinito, segue uma distribuição normal ou gaussiana. Então, notem que ela é chamada também de gaussiana, porque foi o Gauss que introduziu essa distribuição, se sua função de densidade e probabilidade é dada pela seguinte fórmula. Então, ela é 1 sobre sigma. Quem que é sigma? Sigma nada mais é do que o desvio padrão. E o desvio padrão, quem que ele é? É raiz quadrada da variância de x. Raiz de 2π, exponencial de menos meio, x menos mi, mi é a média de x, certo? Então daqui é a média, dividida por sigma ao quadrado. Okay? Então essa é a nossa função densidade de probabilidade que descreve a distribuição normal. Aqui estão alguns gráficos da distribuição normal para diferentes valores de mi e sigma, e a gente nota o seguinte, se eu mudo o valor de mi, o que eu estou fazendo? Eu estou movendo no eixo x. Então, por exemplo, aqui está mi igual a 2, que é a curva azul, mi igual a 4 é a curva em verde, mi igual a 5 é a vermelha. Então, quer dizer, varia nesse eixo aqui. Se eu vario o sigma, o que o sigma vai me dar? O sigma ele é diretamente proporcional a essa distância aqui. Ó. Okay? Então, quer dizer, se eu aumento o sigma, eu aumento essa distância em relação à média. Certo? Então, notem que esse caso aqui, sigma é 0,5, o vermelho sigma é igual a 1 e aqui sigma é igual a 2, que é muito maior. Okay? Então o sigma ele vai representar essa largura, ou seja, a abertura dessa curva. Então quanto mais aberta ela for, maior é o valor de sigma. E aí notem também que quando eu vario sigma, a altura decresce. Então nesse caso aqui, ó, a média é a mesma, a média é zero, e eu só estou variando o valor de sigma. Então o que acontece é que a curva, mais ela fecha, ou seja, maior é a chance de eu acertar esse valor médio. Tá? Então fica mais concentrado. Então se sigma for zero, então o que eu tenho? Se sigma for zero, eu vou ter algo assim, né? Eu vou ter simplesmente um valor só. Tá? Então quer dizer,
todos os valores, as observações que eu tenho têm o mesmo valor. Então, esse é o caso para sigma igual a zero. Então, quanto mais eu aumento o sigma, mais ela abre e aí diminui essa probabilidade em relação à média, ou seja, a média se torna menos provável. A partir da distribuição normal, a gente pode calcular as probabilidades, então aqui tem algumas probabilidades importantes, então a gente pode ver que se eu afastar essa distância aqui entre μ e colocar um desvio padrão para a esquerda e um desvio padrão para a direita, certo? Ou seja, μ menos sigma, μ mais sigma, essa área em vermelho ela é igual a aproximadamente 68% dos dados. Então, qual é a chance, por exemplo, de x estar entre μ menos sigma e μ mais sigma? É 0,68. Okay? Se eu colocar 2 agora desvios padrão, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, a área dessa curva que engloba a parte azul e a parte aqui em rosa ou vermelho vai dar em torno de 95%. Então, notem, a partir dessa distribuição de probabilidade, a gente consegue calcular os valores da probabilidade de x num certo intervalo. Então, vamos ver o teorema. Se x segue uma distribuição normal, então y também tem distribuição normal com média a vezes μ mais b e a variância nada mais é que a quadrado sigma quadrado, onde sigma é a variância de x. Então, vamos provar esse teorema aqui. Esperança de y nada mais é que a esperança de ax mais b. Então, lembre-se, a esperança é uma função linear. Então, a esperança de ax mais b vai ser igual à esperança de ax mais a esperança de b. Bom, como é uma função linear, então vai ser a esperança de x mais esperança de uma constante é a própria constante. Isso aqui nada mais é que a vezes μ mais b, conforme está aqui, ok? Bom, e a variância? A variância de y nada mais é que a variância de a vezes x mais b. A variância de um valor, de uma variável aleatória mais uma constante é a própria variável aleatória, ok? A constante, ela sai para fora com o quadrado da variância, ou seja, isso aqui é simplesmente a quadrado, sigma quadrado, que é o valor que a gente obteve aqui, ok? Então, a gente prova, então, dessa forma, esse teorema que a gente vai ver que é importante para usar a tabela no cálculo das probabilidades. Umas propriedades fundamentais, então, f de x é simétrica em relação a μ, ou seja, se a gente olhar aqui, se a gente traçar aqui uma reta e a gente dobrar essa distribuição, a gente vai ver que ela é simétrica, ok? Então, a gente tem que f de x vai ser simplesmente igual a f de menos x, ok? Então, por exemplo, é simples de ver, a gente pode ver aqui que μ menos sigma está nessa altura aqui, e μ mais sigma está nessa altura aqui, que é a mesma, ok? Então, elas são simétricas em relação à média, tá? Em relação a esse eixo aqui. Essa segunda propriedade fala o seguinte, o f de x tende a zero quando x tende a mais ou menos infinito. Então, como é que a gente verifica isso? Ó? Se o x tender a mais infinito, o que vai acontecer? X vai ser maior que a média, isso vai dar um valor positivo, com o menos vai dar negativo, exponencial de menos infinito dá zero. Se o x tender a menos infinito, o que vai acontecer? Esse valor aqui é menor que a média, então vai dar um valor negativo, só que ao quadrado dá positivo, então vai dar negativo de novo, exponencial de menos infinito dá zero. Então dá para a gente ver também por essa curva aqui, que ela vai para zero quando o x fica muito grande, ou muito pequeno. Okay? O valor máximo de f ocorre em x igual a μ. Então, para x igual a μ, a gente tem o valor máximo de f. Então, basta que eu colocar aqui x igual a μ, quanto que vai dar? Se eu colocar x igual a μ, esse valor vai dar zero, certo? Então, vai dar exponencial de zero, vai dar 1. Então, o valor máximo é 1 sobre sigma raiz de 2π. Okay? Ou, se eu quiser verificar de uma outra maneira, basta derivar f de x igual a zero. Se eu derivar igual a zero, eu vou calcular e aí eu vou chegar que x é igual a μ. A distribuição normal a gente pode usar a tabela. Então, como é que a gente usaria a tabela? Então, vejam. Se x tem uma distribuição normal com média μ e variância sigma quadrado, então, uma variável aleatória z, que é determinada em termos de x, certo? Então, ela é x menos μ sobre sigma. Então, essa nova variável z ela vai ter distribuição normal com média 0 e variância 1. Então, vamos provar isso aqui. Então, a esperança de z nada mais é que a esperança de x menos μ sobre sigma. Sigma é constante e sai para fora da esperança. A esperança da soma é a soma das esperanças. Então, isso aqui é simplesmente esperança de x menos μ sobre sigma
E a esperança de x é o próprio μ, certo? Então vai dar μ menos μ, isso aqui vai dar zero. Então, no primeiro caso, a gente verifica. E a variância quanto que é? Variância de x menos μ sobre sigma. Então, a variância de uma variável aleatória mais ou menos uma constante é a variância da própria variável aleatória. Então, essa constante é ignorada. Por que é ignorada? Porque quando eu faço x menos μ, eu estou movendo nessa direção aqui, certo? Então, quer dizer, se eu mudo a variância, eu só mudo a abertura dessa curva. Eu não mudo a posição. Então, quer dizer, se eu mudo ela de posição, ela continua com a mesma abertura. Então, não importa a posição. Não importa se está no 0, se está no 5, não importa. Bom, e aí constante sai para fora com o quadrado. Então, isso aqui vai ser simplesmente 1 sobre sigma ao quadrado. Variância de x. Bom, variância de x é o próprio sigma ao quadrado. Então, esse termo corta com esse. Isso aqui vai dar 1. Então, notem que, se eu utilizar esse z, então a minha distribuição de z vai ser normalizada. Tá? Então, nesse caso, eu posso usar a tabela para calcular. E como é que eu faço isso? Então, vejam, essa tabela aqui é a tabela que a gente vai usar. Essa tabela ela vai dar a distribuição normal acumulada, certo? Então, vejam, ela pega a área de menos infinito até z. Então, na verdade, o que eu estou calculando aqui é a probabilidade de z ser menor ou igual que um certo zzinho. E essa é a nossa distribuição acumulada de z. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero calcular a probabilidade de z ser menor que menos 2,56. Como é que eu verifico isso? Eu faço o seguinte, eu venho aqui está menos 2,5, certo? E aí eu vou andar até o 56. Então, venho aqui está o 56. Então, isso aqui é igual a 0,052. Se eu quiser calcular agora a probabilidade de z ser menor ou igual que menos 1,98. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, 1,9 está aqui, e eu vou andar até o 8, que está aqui, certo? Então é 0,239. 0,0239. Mas notem, se eu quiser calcular, por exemplo, agora, qual que é a probabilidade de z ser maior que 1,77, menos 1,77. Nesse caso, vejam, aqui está o maior, mas eu só sei calcular quem? Eu só sei calcular o menor. Então, aí nesse caso, a gente usa aquela propriedade do complementar. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 menos z ser menor que 1,77. Então, notem também que aqui não faz diferença se eu colocar menor ou menor igual, porque é uma variável aleatória contínua, ok? Então, nesse caso aqui, seria 1 menos, e aí 1,77, 1,7 está aqui, e o 77 está aqui. Então, é 1 menos 0,0384. Então, 1 menos 0,0384. Okay? E aí vai dar um certo valor aqui. Então, vejam como é simples usar a tabela. Então, notem que essa tabela ela é válida para o caso em que z tem uma distribuição normal com média 0 e variância 1. Tá? Então, se eu pegar qualquer x e eu transformar esse x em z, eu posso usar essa tabela aqui. Então, essa é a ideia que a gente vai usar daqui para frente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter um certo x, eu vou transformar esse x em z, quem quer dizer? X menos μ sobre sigma, e a partir desse z aqui eu consigo calcular as probabilidades. Então, vamos fazer um exemplo. Então, notem, seja x com distribuição normal, com média 165 e variância 9. Então, eu quero calcular a probabilidade de x ser menor que 162. Então, como é que a gente faz isso? Então, a gente vai fazer o seguinte. Então, a probabilidade de x ser menor que 162, a gente vai transformar o x em z. Como é que eu transformo o x em z? Então, eu tiro a média e divido pelo desvio padrão dos dois lados. Então, 162 menos a média, divido pelo desvio padrão. Esse valor aqui, quem que ele é? Esse aqui é o nosso z. Então, isso aqui é simplesmente a probabilidade de z ser menor que 162 menos 165 dividido por 3, porque a nossa variância é 9, então o desvio padrão é 3. Tá? Então, isso aqui é simplesmente a probabilidade de z ser menor do que 162 menos 165 vai dar menos 3, dividido por menos 3 vai dar menos 1. Então, a chance de z ser menor que menos 1, agora eu venho aqui, então está aqui o nosso, aqui está o valor de z,
certo? E aqui estão os valores seguintes, que são as outras casas decimais. Então, menor que menos 1 é esse valor aqui, ou seja, 0,1587. Então, isso aqui é simplesmente 0,1587, então é aproximadamente 16%, ok? Então, qual é a chance de x ser menor que o 62? 16%, tá? Vou fazer mais um caso aqui, ó. Então, se x é distribuição normal, com média 10, variância 4, qual é a chance de x ser maior do que 13? Então, isso aqui vai ser simplesmente a probabilidade de x menos μ sobre sigma ser maior que 13 menos μ sobre sigma. E isso aqui é simplesmente a probabilidade de z ser maior que quanto? 13 menos μ. Quanto que é o μ? 10. Quanto que é o sigma? Sigma é a raiz quadrada da variância. Então, a raiz quadrada de 4 dá 2. Então, isso aqui é simplesmente a probabilidade de z ser maior que quanto? 13 menos 10 vai dar 3, dividido por 2, 1,5. Okay? Só que notem, maior que 1,5 eu não sei calcular. Por quê? Porque a minha distribuição aqui ela vai dar o quê? Ela vai dar menor do que z. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que calcular o complementar. Então, isso aqui é simplesmente 1 menos a probabilidade de z ser menor que 1,5. Ou seja, é 1 menos. A chance de z ser menor que 1,5, eu venho aqui na tabela. Então, vamos lá. Então, 1,5 está aqui. Então, dá 933. Então, isso aqui dá 1 menos 0,9332. Então, isso aqui é aproximadamente 0,07. É da ordem de 7%. Então, qual é a chance de x ser maior que 13? É em torno de 7%. Uma observação importante é que a gente pode calcular não só a probabilidade de z, ou x na verdade, não só a probabilidade de x ser menor que um certo valor, ou x ser maior que um certo valor, ok? A gente pode calcular também no intervalo. Como é que a gente verifica isso? Então, notem, ó, essa área que está churada aqui, ela nada mais é que a probabilidade de z ser menor ou igual que b, ou seja, ela vem de menos infinito até b. Essa área aqui, que eu estou achurando aqui, esse cantinho aqui, essa área aqui nada mais é que a probabilidade de z ser menor ou igual que a. Então, se eu fizer essa distribuição menos essa daqui, se eu fizer menos, eu vou obter esse caso aqui. Ou seja, se eu pego essa área toda e tiro esse canto aqui, que é onde está o A, ou seja, se eu removo esse pedaço aqui, ó, o que eu vou obter? Eu vou obter essa área aqui. E essa área nada mais é que a probabilidade de A ser menor ou igual que Z, que é menor ou igual que B. Então, daqui que vem essa relação. Então, se eu quiser calcular a chance de A ser menor ou igual que Z, que é menor ou igual que B, eu calculo Z menor ou igual que B, vou na tabela e calculo, Z menor ou igual que A, vou na tabela e calculo, e faço um menos o outro. Então, temos um exemplo. X tem distribuição normal com média 5, variância 4, e eu quero calcular P de 1 menor que x, que é menor que 8. Como é que eu faço isso? Então, primeira coisa, vamos transformar isso aqui em z. Então, 1 menor que x, que é menor que 8, nada mais é que a probabilidade de 1 menos μ sobre sigma, menor que quanto? X menos μ sobre sigma, que é menor que 8 menos μ sobre sigma. Ok? Esse termo aqui é o nosso z. Então, isso aqui simplesmente é a probabilidade 1 menos μ. Quanto que é μ? 5, dividido por sigma, que é 2. Tá? Menor que z, que é menor que quanto? 8 menos 5 sobre 2. Quanto é que vai dar isso aqui? Então, vai ser simplesmente... Aqui vai dar menos 4 sobre 2 dá menos 2. Então, a probabilidade de menos 2 ser menor que z, que é menor que quanto? 8 menos 5 vai dar 3, dividido por 2, 1,5. Então, isso aqui a gente pode escrever como sendo a probabilidade de z ser menor ou igual que 1,5 menos a probabilidade de z ser menor ou igual que menos 2. Então, agora vamos na tabela. Então, z menor que 1,5, a gente já calculou anteriormente. Então, é 0,9332. Então, isso aqui vai ser 0,9332 menos menor que menos 2. Então, a gente vai lá procurar o menos 2. O menos 2 está aqui.
Então vai dar 0,0228. 0,0228. Então, fazendo essa conta, vai dar 0,9104, que é aproximadamente 91%. Então, essa é a chance de x estar entre 1 e 8. Vamos considerar um exemplo. Uma máquina de bebidas está regulada de modo a servir uma média de 150 ml por copo. Se a quantidade servida por copo, chamada de x, segue uma distribuição normal com desvio padrão 20, qual é a porcentagem de copos que conterão mais de 175 ml? Então eu quero calcular o quê? Eu quero calcular a probabilidade de x, que é a quantidade servida, ser maior que 175. Ou seja, isso aqui é o quê? É a chance de eu colocar a bebida num copo e essa bebida passar de 175, ok? Ou seja, isso aqui vai dar a porcentagem de copos, na verdade, porque, por exemplo, se a chance de eu ter um copo com mais de 175 for 0,1, ou seja, 10%, então eu espero que em 10% dos copos contenha mais de 175 ml. Então, vamos fazer essa conta. Então, é a mesma coisa. Então, agora eu tenho que transformar o x para z. Então, é x menos μ sobre sigma é maior que 175 menos μ sobre sigma. Então, a probabilidade de z ser maior que 175 menos 150 dividido por 20. Então, a probabilidade de z ser maior que quanto? Bom, isso aqui vai dar 25 sobre 20, isso aqui vai dar 1,25. Ou seja, aqui calculando maior, eu não sei calcular maior, mas eu sei calcular o complementar pela tabela, então isso aqui é 1 menos a probabilidade de z ser menor que 1,25, ou seja, é 1 menos, vou na tabela, 1,25, então é positivo, então aqui a gente tem 1,2 e 1. Opa, aqui está o nosso 1,2 e 1,25 vai ser aqui, certo? Então é 0,8944. Fazendo essa conta, vai dar 0,1056, ou seja, é algo próximo de 10%. Então, cerca de 10% dos copos terão mais de 175 ml. Então, vou fazer outra parte do exemplo. Abaixo de que valor estão as 25 bebidas com menor conteúdo? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, ó, eu vou ter um certo valor aqui chamado de x-alfa, em que abaixo desse valor x-alfa, se eu integrar de menos infinito até x-alfa, eu vou ter que a probabilidade de x ser menor que esse certo x-alfa, isso aqui vai dar 0,25. Então, se eu considerar o caso normalizado, então se eu transformar para z, então se eu tiver aqui um certo z-alfa, então eu vou ter de novo que a chance de z ser menor ou igual que esse certo z-alfa, isso aqui vai ser 0,25, ok? Então, como é que a gente faz essa conta aqui? Então, a gente vai ter a probabilidade de z ser menor ou igual que certo z-alfa. Então, eu quero encontrar quem que é esse z-alfa. Como é que eu faço para encontrar o z-alfa? Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na minha tabela e vou encontrar, aqui procurando pela tabela, qual é o valor próximo, no corpo da tabela agora, de 0,25. Então, se eu olhar aqui, ó, eu vou encontrar um valor aqui que é muito próximo. Ó. Então vai ser 0,2514 e o outro 2413. Vamos considerar o 0,2514. Quanto que é o valor de z para que essa probabilidade seja igual a 0,2514? Então, se eu olhar aqui o z, é menos 0,6, e se eu subir aqui, o 7. Então, dá menos 0,67. Então, o que eu encontrei pela tabela? Pela tabela eu encontrei que a probabilidade de z ser menor ou igual que menos 0,67, isso aqui nada mais é que 0,2514. Então, o que eu tenho? Então, eu tenho que z vai ser menor ou igual que menos 0,67. Quem que é z? X menos μ sobre sigma. É menor ou igual que menos 0,67. Então, x vai ser quanto? Então, x vai ser menor ou igual que menos 0,67 vezes sigma. Quem que é sigma? É 20. E aqui o μ está negativo, ele passa para positivo. Então, mais μ, que é 150. Então, fazendo essa conta aqui, x tem que ser menor ou igual
que 136,6 ml. Então quer dizer que as 25% bebidas com menor conteúdo, elas estão abaixo desse valor aqui, que ele é igual a 136. Então, se eu quiser ordenar 100 bebidas, eu ordenei as bebidas. Se eu pegar as 25 com menor conteúdo, então a bebida na posição 25 ela é em torno de 136,6. A gente pode ainda definir a distribuição normal para o caso multivariado. Não vou passar os detalhes aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Então aqui a gente vai ter o nosso x. Então x, na verdade, ele é um vetor aleatório. Então x1 até xn. A média também é um vetor, ok? Então μ1 até μn. É a média para cada um desses x. E esse sigma aqui é a matriz de covariância. Depois a gente vai ver como calcular essa matriz aqui na aula de estatística descritiva, tá? E aí o que acontece? Aí eu vou ter uma normal que ela é mais de uma dimensão, certo? Essa aqui, por exemplo, é uma normal em duas dimensões. Então ela tem x, y, e aqui está o meu f. Então eu vou ter um f de xy, tá? Então é bom saber que existe porque ela é extremamente importante, principalmente para quem for trabalhar com ciência de dados. Para finalizar, tem umas leituras que eu sugiro aqui. Então, uma delas é o capítulo 7 desse livro, 17 Equações que Mudaram o Mundo. Então, o capítulo 7 é sobre a distribuição normal, então ele vai contar a história da distribuição normal e vai dar uma boa interpretação sobre essa distribuição, o que ela quer dizer e falar de várias aplicações. Quem quiser olhar o livro, esse é um livro que eu sugiro, que é o Noções de Probabilidade Estatística do Magalhães. Pode ser esse livro, ou pode ser qualquer livro de estatística, na verdade, que tenha distribuição normal. Então, qualquer livro de estatística que vocês pegarem, vai ter um capítulo sobre distribuição normal. Quem quiser avançar um pouco mais, eu sugiro esse livro do Murphy. Esse livro é interessante porque ele vai apresentar não só a distribuição normal, mas outras distribuições também, e vai mostrar como essas distribuições podem ser usadas em problemas, por exemplo, de classificação, regressão ou agrupamento de dados. Então, é um livro mais avançado, mas com a base que vocês tiveram de distribuição normal nessa aula, vocês são capazes de entender os principais conceitos que estão nessa parte desse livro, a partir do capítulo 2.